Você quer saber algo que ninguém jamais confessou a você? Você está preso. Sim, você está preso em uma prisão que você mesmo construiu tijolos por tijolo, com todas as decisões tomadas, pensando sobre o que os outros podem dizer, com todas as ações que você parou de fazer por medo de falhar, com todo o sorriso falso que escondeu seu verdadeiro desejo de gritar. Você sente essa opressão em seu peito? Não é ansiedade, não é estresse. É o peso insuportável de uma vida vivida para os outros. Uma vida projetada para agradar os espectadores que nem pagam admissão para vê-lo agir. Você sabe qual é a coisa mais cruel? Ninguém pediu que você fizesse esse sacrifício. Ninguém pediu que você desistisse de sua liberdade, sua essência, sua autenticidade. Mas você fez isso voluntariamente. Você se acorrentou às expectativas dos outros, vendendo sua identidade em troca de aplausos efêmeros, para aprovação momentânea. E agora que você olha para dentro, o que resta de você? Que parte é autenticamente sua? E que parte foi moldada pelo medo, pela insegurança, pela necessidade doentia de se encaixar? Eles fizeram você acreditar que o controle era a chave. Eles lhe venderam a ilusão de que, se você conseguisse todos os aspectos da sua vida, tudo ficaria bem. Tudo seria perfeito. Você quer saber a verdade que ninguém se atreve a lhe contar? O controle absoluto é uma mentira, uma armadilha mental projetada para mantê-lo ocupado, distraído, desconectado do que realmente importa. Quanto mais você fica obcecado por ter controle, mais você desliza em direção à ansiedade, em direção a um desespero silencioso, em direção a uma vida em que nunca termina de viver porque está sempre ocupado se preparando para algo que nunca chega. Você já se perguntou por que sente esse vazio inexplicável, apesar de aparentemente ter tudo? É porque o que você tem não é realmente seu. Seu sucesso, seus relacionamentos e até seus pensamentos são contaminados pela constante preocupação com a forma como eles serão percebidos pelos outros. E quanto mais você procura validação externa, mais você se afasta do seu centro, a partir dessa verdadeira essência que já sabia reconhecer. Mas agora você mal se lembra. Michel de Montaigne, de sua torre silenciosa no século XVI, viu claramente o que hoje você não quer aceitar. Esse desapego não é indiferença, mas o único caminho para a verdadeira liberdade. Ele entendeu que vivemos presos não por circunstâncias externas, mas por nossa tentativa doente de controlar o incontrolável, por nossa obsessão por agradar, para se encaixar, para evitar críticas a todo custo. Mas, e se eu lhe dissesse que o destacamento que você tanto medo é precisamente a chave que abre a porta para a sua liberdade? O que aconteceria se, por um momento, você ousasse deixar de lado a corda que você segura com tanta força, aquela corda que você acredita que o salva, mas que, na realidade, está lentamente sufocando você? Porque aqui está o paradoxo: quanto mais você tenta controlar, menos controle você realmente tem. Quanto mais você procura agradar, menos autêntico você é. E quanto mais você resiste à mudança, mais forte ela atinge você quando inevitavelmente vem. O mundo não funciona sob seu controle, e nunca será. Aceitar isso não é fraqueza, é sabedoria. A vida, em seu caos e imprevisibilidade, exige algo muito simples, mas aterrorizante: deixar ir. Deixe de lado sua necessidade de aprovação. Deixe de lado o seu medo de falhar. Deixe de lado essa falsa identidade que você criou para se proteger do julgamento de outras pessoas. Imagine por um segundo o que aconteceria se você parasse de se preocupar tanto com as opiniões dos outros. Quem apenas é aterrorizante deixar ir. Deixe de lado sua necessidade de aprovação. Deixe de lado o seu medo de falhar. Deixe de lado essa falsa identidade que você criou para se proteger do julgamento de outras pessoas. Imagine por um segundo o que aconteceria se você parasse de se preocupar tanto com as opiniões dos outros. Quem você seria sem esse medo constante? O que você faria se soubesse que ninguém jamais o julgaria? Aquela pessoa que você vê em sua mente agora, aquela versão de si mesmo que vive sem correntes mentais, é quem você realmente é. Mas há algo mais sombrio, algo mais profundo por trás dessa realidade desconfortável. E é que você teme deixar o controle do controle porque, no fundo, você não sabe quem você é sem essas correntes. Você tem medo de descobrir que sua identidade foi tão diluída, tão misturada com o externo, que ao deixar de lado tudo isso,
talvez nada permanecesse. Mas aqui está a verdade libertadora e brutal que Montaigne sussurrou de sua torre séculos atrás, deixando de lado o que você não é. Pela primeira vez, você pode ver claramente o que é. A liberdade que você procura é apenas do outro lado do medo que agora o paralisa. Não está em um livro de autoajuda, nem em conselhos motivacionais, nem em qualquer segredo místico. Está aqui, neste momento preciso, esperando que você tenha coragem suficiente para enfrentar sua vida e dizer: não preciso mais da aprovação de ninguém. Não preciso mais controlar os imprevisíveis. Não preciso mais fingir quem não sou. Agora me diga, você está pronto para deixar ir? Ou você continuará se apegando ao controle, sabendo que cada dia que passa leva você mais longe de sua verdadeira essência? Este é apenas o começo de uma jornada que você pode não querer fazer, mas precisa desesperadamente. E a decisão está exclusivamente em suas mãos. Você viverá preso em uma gaiola de ouro construída por você mesmo? Ou você aceitará o risco de pular para o desconhecido, em uma liberdade que pode aterrorizá-lo, mas que faz você se sentir vivo? Bem, vindo à filosofia do desapego, à busca de uma liberdade interior, que mudará absolutamente tudo o que você pensou que sabia sobre si mesmo. O caminho é perturbador, mas garanto-lhe, a única coisa mais aterrorizante do que avançar em direção a essa liberdade é ficar exatamente onde você está agora. Você está convencido de que a busca de objetivos é a coisa mais importante. Mas o que aconteceria se você descobrisse que a maioria desses objetivos nunca era realmente seus? Durante toda a sua vida, você está se esforçando para escalar escadas que outras pessoas construíram sem nunca questionar se você realmente queria chegar lá. E agora que você está tão alto, o que você vê? O panorama que você sonhava? Ou apenas o reflexo distorcido do que alguém queria que você fosse? Estamos obcecados com a ideia de sucesso, acreditando que alcançar certos objetivos finalmente nos dará paz. Mas você já se perguntou o que é exatamente o sucesso? E mais importante, de quem é o sucesso? Talvez você já tenha alcançado vários desses objetivos que deveriam fazer você feliz: estudar a coisa certa, trabalhando onde ela corresponde, relacionando-se com as pessoas certas. E, no entanto, você sente que algo está faltando. Esse sentimento, essa verdade desconfortável que o acorda à noite, é a voz que você ignorou por muito tempo. Sua essência autêntica exigindo ser ouvida. Montaigne descobriu em seu confinamento voluntário longe do barulho do mundo algo revelador e perigoso. Esse verdadeiro sucesso não se parece com o que eles venderam. Não é uma posição social, nem um acúmulo de mercadorias, nem mesmo o reconhecimento externo. O verdadeiro sucesso, o que se atreve a perseguir, está vivendo totalmente alinhado com sua própria natureza. Mas é claro, para isso, você precisa saber quem você realmente é, além da máscara, além das expectativas e além dessa versão falsa de si mesmo que você apresenta ao mundo todos os dias. Você se acostumou a fingir que nem percebe o imenso esforço que faz diariamente para sustentar uma imagem que não o representa. Mas a mente é implacável, mesmo se você tentar ignorá-lo. Sempre haverá algo dentro de você que rebeldes, algo que mais cedo ou mais tarde quebra a fachada. Quer uma verdade desconfortável, mas libertadora. Enquanto você continuar se escondendo atrás dos personagens, você nunca conhecerá a verdadeira tranquilidade. O estresse, a ansiedade e a sensação constante de vazio são simplesmente a consequência lógica de uma vida vivida para os outros. Mas aqui vem a parte complicada. E Montaigne ficou claro: a maioria das pessoas prefere a segurança de uma vida desconfortável antes do risco de enfrentar a incerteza de ser eles mesmos. Eles preferem continuar com uma meia-vida, aceitando migalhas de felicidade, em vez de enfrentar o risco de descobrir quem eles realmente são. E você, em qual grupo você está? Você é um daqueles que assume o risco de se encontrar? Ou um dos que preferem permanecer confortavelmente entorpecido pela rotina? Porque sim, a rotina é um anestésico muito eficaz. Ele mantém você ocupado, distraído, preso em um círculo repetitivo que lentamente entorpece sua vontade. Mas o que você não vê é que essa aparente segurança tem um preço muito alto: a perda total da sua liberdade interior. E a liberdade,
embora muitos o confundam com o que quiserem a qualquer momento, é realmente algo muito mais profundo. A liberdade está tendo a coragem de ser fiel a si mesmo que isso signifique expectativas desafiadoras, quebra de padrões e, às vezes, decepcionando aqueles que você mais ama. Talvez neste momento você pense, e se, sendo autêntico, perco tudo o que consegui até agora? E é aqui que o outro paradoxo aparece: se você realmente precisa fingir manter o que tem, nunca foi seu em primeiro lugar. Relacionamentos verdadeiros, os projetos que realmente importam, as realizações que valem a pena manter, sobrevivem perfeitamente bem com a autenticidade. Pelo contrário, apenas por ser autêntico, você descobre o que realmente importa e o que estava simplesmente ocupando espaço. Na realidade, você tem muito menos a perder do que imagina e muito mais a ganhar do que acredita. Mas é claro que você deve primeiro dar o salto, que saltou para o desconhecido, para uma vida que você não controla completamente, mas isso pelo menos será realmente seu. E aqui, novamente, vem a ideia central de Montaigne, lembrando-nos que o desapego não significa abandonar o que você ama, mas entender que somente da liberdade absoluta você pode amar e construir, genuinamente. Tudo o que você possui, por ansiedade e apego, acaba possuindo você. Aqui está a mensagem que ninguém diz: a maioria vive com medo de perder o que tem, porque nunca se permitiu descobrir o que aconteceria se o perdesse. Eles se apegam desesperadamente a relacionamentos, empregos, identidades pré-fabricadas, e nesse esforço, esquecem que a vida real começa quando você para de se agarrar ao que não o representa. Então, o que você vai fazer agora? Você continuará vivendo por inércia, com medo de descobrir quem você é? Ou você finalmente terá coragem suficiente para deixar de lado o conhecido e se lançar na incerteza que o aterroriza? Mas tem a possibilidade de descobrir algo muito mais valioso: quem você realmente está, longe do controle, aprovação e medo. Este é o caminho que Montana saiu de sua torre silenciosa. E é o mesmo caminho que agora está diante de você. Você usará, andar, ou se contentar em continuar sendo um espectador de sua própria existência? A resposta é sua sozinha. Após essa linha, podemos explorar como o ato de contar histórias não é apenas um veículo para transmitir conhecimento ou emoções, mas também um profundo espelho de nossa busca por identidade. Quando narramos, consciente ou inconscientemente, nos posicionamos na frente do reflexo do que somos ou do que desejamos ser. A narrativa se torna uma ferramenta poderosa para a autoexploração, onde cada personagem ou situação projeta nossos desejos mais profundos ou nossos medos mais ocultos. Muitas vezes esquecemos que a ficção também é uma maneira de ensaiar a vida, um tipo de simulador emocional no qual podemos viver vários destinos sem correr riscos reais. Portanto, em tempos de incerteza ou crise coletiva, como nos tempos em que vivemos, as histórias se tornam ainda mais relevantes. Eles oferecem refúgio e catarse simultaneamente. Mas, além do conforto, eles também permitem uma ousadia que raramente ousamos mostrar em nossa realidade cotidiana, convidando-nos a transgredir limites imaginários e explorar perspectivas radicalmente diferentes. E aqui vem um ponto fascinante quanto às histórias que nos contamos influenciam nossas decisões diárias. Talvez a narrativa que cultivamos determine internamente como interpretamos a realidade externa, filtrando nossas experiências, indisivelmente, mas constantemente moldando o curso de nossas vidas. Assim, o poder da narrativa não é apenas social ou cultural, mas intimamente pessoal, capaz de transformar nosso presente e futuro das palavras que escolhemos nos dizer quem somos. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais provocativa: e se mudar a história que contamos internamente fosse uma maneira de reescrever nosso destino? Não é exagerado pensar que muitas pessoas vivem presas em narrativas herdadas que não pertencem inteiramente a elas, histórias de fracasso, limitações, papéis impostos, e ainda assim os aceitam como verdades imóveis. Nesse sentido, recuperar a própria narrativa pode ser um ato profundamente revolucionário, reescrevendo-nos não apenas como vítimas, mas como protagonistas com agência, capaz de reacender o passado e projetar futuros diferentes. Além disso, existe um fenômeno intrigante: as histórias que contamos não apenas afetam como agimos,
mas também como os outros nos percebem. Uma narrativa bem articulada sobre quem acreditamos que somos pode se tornar uma espécie de profecia autorrealizável, influenciando nossos relacionamentos, nossas oportunidades e a maneira como o mundo responde a nós, como se a narrativa interna fosse um roteiro silencioso que todos nós, sem saber, ajudamos a realizar. Assim, construir conscientemente nossa história pessoal não é apenas uma questão de introspecção, mas também uma estratégia de vida. Por outro lado, devemos considerar o papel da contradição. O mundo responde a nós como se a narrativa interna fosse um roteiro silencioso que todos nós, sem saber, ajudamos a realizar. Assim, construir conscientemente nossa história pessoal não é apenas uma questão de introspecção, mas também uma estratégia de vida. Ponto. Por outro lado, devemos considerar o papel da contradição dentro da narrativa pessoal. Não somos seres lineares, nem nossas histórias devem ser. Abraçar que uma narrativa rica inclua zonas escuras, mudanças, é claro, contradições e ambiguidades. Está abraçando o humano em sua totalidade. De fato, as melhores histórias não são aquelas em que tudo se encaixa perfeitamente, mas aquelas que nos deixam com perguntas em aberto, momentos de desconforto e flashes de verdade entre a confusão. É nessa imperfeição que a beleza dos narrados, e portanto da própria vida, Liz. E talvez o aspecto mais poético de tudo isso seja que nunca paramos de nos reescrever. Toda conversa, todo encontro, todo silêncio, mesmo, adiciona uma linha à narrativa. Somos escritores perpétuos de um texto inacabado, às vezes conscientes, às vezes não, onde todas as decisões, por menor que sejam, estão esculpindo uma nova versão da nossa história. E se você leu até aqui, já deve ter percebido algo poderoso. Não somos personagens secundários em uma história escrita por outras pessoas. Somos autores no meio de um processo criativo. E o fascinante é que não há rascunhos finais. Todo dia pode ser uma nova página. O que ontem parecia um capítulo triste hoje pode ser lido como o ponto de virada antes do renascimento. E isso, talvez, seja a grande alquimia da narrativa humana: transformar cicatrizes em símbolos, erros em reviravoltas na trama, silêncio em suspense. Mas cuidado, porque aqui vem a reviravolta final. E se a verdadeira arte de viver não fosse saber exatamente que história estamos contando? Porque na incerteza também há beleza. Ao não saber se você está em uma comédia, uma tragédia ou um épico, há uma liberdade quase mágica. Às vezes, as histórias mais poderosas não são aquelas que próximas com um grande aplauso, mas aquelas que o deixam querendo continuar escrevendo porque ainda não acabou. E agora chegamos ao fim, embora você saiba que os finais também estão disfarçados. Se algum disso ressoou com você, assine e ative a campainha para não perder o próximo capítulo. E deixe-me esta frase nos comentários: reescrevo minha história. Dessa forma, vou saber que você chegou aqui e que você faz parte dessa comunidade de narradores conscientes, curiosos e corajosos. Vejo você no próximo episódio, onde você pode não ter as respostas, mas definitivamente sairá com perguntas melhores. Até então, feche o livro, mas não o guardasse, porque o próximo parágrafo poderia mudar tudo.